Seja bem-vindo a mais um episódio de Mamãe é a Chefe, um podcast sobre empreendedorismo do ponto de vista de quem equilibra os pratinhos da maternidade. Desse tipo de coisa que só mãe entende, sabe? Eu sou a chefe Júlia Andrade, empresária, jornalista, mãe da Laura, então vem comigo que esse é o Mamãe é a Chefe. Para começar esse episódio de Mamãe é a Chefe, eu me adianto para contar para vocês que eu trouxe uma pessoa dessas que vê beleza em tudo, e eu não tô falando hipoteticamente, não. No Instagram da Buana Boechat, você encontra dicas para casa, para cabelo, maternidade agora que ela é mãe do Antônio, dicas de viagem e até um livro que ela mesma desenvolveu com design apurado de todo o tour da Europa. Então hoje eu dou as boas-vindas para Buana Boechat, que era minha cliente de sempre. Finalmente estou conhecendo pessoalmente. Amei! Melhor introdução não há. Tá perfeita, Ju. É um prazer ter você aqui, Bu. E assim, acho que a gente vai falar de uma pessoa que equilibra talvez mais pratinhos do que o normal. Eu acho. Eu acho que... Eu sempre gostei de equilibrar muitos pratos, mas eu acho que às vezes vai além da conta. Poderia ser um pouco menos. Muitos pratos e assim, eu acho engraçado também que às vezes eu já vi gente te perguntar no seu perfil do Instagram: ah, mas você trabalha? Sim... Tem Buana outra coisa? trabalha. Você faz outra coisa você além faz outra disso coisa, aqui? assim, aparecer aqui, sorrir, colocar esses designs maravilhosos. Gente, os stories da Buana, se você não conhece a Buana, você entra nos stories dela todos os dias, aí ela faz, tipo assim, uma seleção do Dia das Mães. O design que ela faz do story parece que você está folheando uma revista, sabe? Então, assim, Bu, pra quem não te conhece, quem é você? É complexa essa pergunta, hein? Porque eu sou muitas Vamos focar em uma no trabalho, só. depois Isso, em tudo. Isso que você falou, eu acho que me descreve muito. Eu sempre fui uma pessoa que tem um olhar estético muito apurado pra tudo. Eu sempre vi beleza nas coisas, eu sempre tentei deixar qualquer coisa que eu fosse fazer, por menor que fosse, bonita. E quando eu era adolescente, esse negócio de revista sempre me pegou. Eu era a garota que comprava Capricho, que lia todas as revistas, sempre fui antenada em moda. Então, eu acho que quando eu decido, né, fazer jornalismo e vou para essa área de comunicação, que foi uma área que sempre me cativou muito, e eu não me imaginava fazendo outra coisa na vida que não ser jornalista. Meu sonho de vida era ser apresentadora de jornal, de telejornal de meio-dia, assim, era muito específico o que eu queria fazer. E eu entro na faculdade, eu acho que eu tento trazer essa carga de sempre, que eu sempre tive, estética pra dentro dessa profissão. E aí, eu, enfim, faço a faculdade toda, nunca trabalhei especificamente com isso, eu sempre trabalhava com coisas muito burocráticas. E aí eu sentia que eu precisava de um plano de fuga, porque eu falava, cara, não tá muito criativo isso aqui pro meu jeito. Não me sinto tão livre. E aí foi nessa que eu decido criar um Instagram não sei nem se eu tô antecipando pergunta aqui. Não, pode falar, é um papo. Aqui então, beleza. eu tenho uma pauta bonitinha em cima da mesa, mas assim, é pra eu lembrar de coisas que eu quero saber, mas a gente vai conversar. A gente Então, pode show. passar do café pro vinho, pra uma cerveja, Perfeito. sabe? Tipo assim, pode comer uma mousse, comer um crostinho, tá Isso tudo certo. daqui também, gente. Você tá em coisa, casa. É coisa de maluco, tá? Eu tô aqui resistindo, daqui a pouco eu vou nela. E aí, Ju, eu decido criar um Instagram porque eu sempre fui bocuda. Ou seja, tudo que eu comprava e alguém me perguntava, tipo assim, de onde que é isso aqui? Eu falava aonde que eu tinha comprado, quem era o vendedor, qual foi o preço, se eu paguei na promoção. Te dava um cupom de tudo. desconto. Incentivava a pessoa a ir lá. Se bobear, eu ia com a pessoa. Eu falava, vamos lá, eu vou com você. Tranquilo, você compra igual. Eu nunca tive essa coisa de isso aqui é só pra mim, não quero passar informação. Então, eu sempre fui dessas. E aí, logo que eu casei, várias amigas minhas me pediam dicas ou me perguntavam coisas da minha casa. E eu falei, cara, quer saber de uma? Eu vou criar, porque eu já tinha Instagram, mas um pessoal. Eu falei, eu vou criar um de bobeirinha aqui, só pra eu ficar divulgando essas coisinhas minhas. E ele foi crescendo, assim. Na verdade, ele demorou um pouco até eu fiquei 1 ano postando essas coisinhas bobas. E aí, um dia, eu viajo pra Nova York, num final de ano, com mais 2 amigos. Então, fomos 4 casais, 2 casais, né? 4 pessoas. E aí, depois dessa viagem, eu acho que muita gente começou a acompanhar pra ver a viagem, não sei o quê.
várias amigas minhas começaram a indicar, gente que já me acompanhava, enfim, veio pandemia. E aí foi bem um pouco antes da pandemia. E aí eu acho que na pandemia as pessoas estavam tão dentro de casa que todo mundo começou a acompanhar esse cotidiano de quem olhava pra casa com um olhar mais bonito, sabe? Um olhar mais apurado. Foi aí que eu acho que as coisas deslancharam e eu comecei nessa coisa do... Vamos ficar fazendo coisa legal aqui? E aí, toda postagem que eu tinha que fazer, voltando pra sua pergunta, eu me dedicava em fazer um negócio tipo revista. Falava, vai dar pra fazer isso aqui bonito. E aí, eu tenho sorte de ter alguns talentos nessa vida. E aí, eu acho que eu dou conta. Deu uma deslanchada. Eu comecei a te seguir, eu lembro. Talvez seja exatamente nessa época que eu lembro da varandinha daquele apartamento. Essa varandinha sucesso o café absoluto. da manhã que vocês faziam na varandinha pequenininha. Eu lembro direitinho. Era uma imitação de Taquatiara, que é uma praia que tem em Niterói, que é todo niteroiense que se preze. Passou sua adolescência. Se morou, então, em Niterói a vida toda, passou sua adolescência, a parte dela em Itacoatiara. Daniel surfa, meu marido, então a gente ia muito pra Itacoatiara. Quando veio a pandemia e a gente deixa de ir pra praia, foi uma outra forma lúdica de eu encontrar... Enfim, não sei se um respiro, né? Acho que todo mundo procurava Exatamente. Peraí, deixa eu respirar aqui, deixa eu sentir que ainda tem jeito. E tinha tempo, né? Porque assim, você trabalhava, mas assim, não ocupava o tempo inteiro seu dentro de casa. Então, eu abria guarda-sol, aí era isso, eu abria um guarda-sol florido, maravilhoso, que eu tinha da Farm, que inclusive, Daniel, o meu marido, me sacaneou muito na época que eu comprei esse guarda-sol, que ele falou, pra quê? Um guarda-sol florido? Por quê? E eu gasto dinheiro, também tem esse problema. Com umas coisas aleatórias que todo mundo me julga, mas assim, só porque é bonito. Então, esteticamente funciona, eu falo... Acabou, gente, eu quero. Tô com vontade de ter. Bonito, acabou. É isso, Ju. Pra mim não tem, eu não preciso. Justificar. Eu não preciso de muito vendedor pra me vender nada. Eu brinco com minhas amigas. Quando eu entro numa loja e vem um vendedor, eu falo, meu amor, não precisa. Eu vou vender pra você não tá entendendo. Exatamente. Que isso aqui eu vou vender. É isso. E em qual momento que você vê que isso começou a deixar de ser hobby e começou a ser trabalho também? Então, começaram umas pessoas a me mandar mensagem. E a perguntar, amor, eu posso te mandar não sei o quê? Será que você divulga isso aqui pra mim? E eu falei, pô, legal. Eu sempre fui também uma pessoa que eu gosto muito de... Tipo assim, se eu tô caminhando, eu vou carregar um bonde comigo e vai todo mundo junto. Eu sou essa pessoa. Então, eu tive muita dificuldade, na verdade, pra entender e separar o que era trabalho do que era... Que isso, vamos ajudar todo mundo aí, todo mundo tem que crescer e vamos fazer a roda girar, porque eu sempre fui essa pessoa. E aí chegou um momento que eu vi que eu tava recebendo uma demanda de coisas, que eu falei, gente, calma, acho que dá pra eu selecionar melhor. Óbvio que eu quero ajudar todo mundo, mas assim, deixa eu ver o que cabe pra mim, assim, faz sentido pra mim. E aí você começa a filtrar mais, assim, pô, essa pessoa, ela tem um match perfeito comigo, em vários sentidos. E aí eu vou focar em divulgar melhor essa pessoa aqui e o que eu priorizo ou não. Porque o meu medo também sempre foi de cair naquela coisa daquele Instagram, que é muito... Cada vez é mais comum, né? Exatamente. Gente, que é a horrível. Pessoa... Ela só é bombardeada de compra o tempo inteiro. E aí, porque não tem tempo. Nosso tempo é muito escasso. Então, assim, quando você precisa... pegar o seu tempo e investir numa publicidade que você está recebendo um dinheiro por aquilo, ou porque você está fazendo uma permuta, ou enfim, está sendo pago, você vai aplicar mais tempo do seu dia. Do seu valor, do que seu é o seu valor tempo. Naquilo. E aí, às vezes, você esquece de agregar valor na vida das pessoas de outra forma, né? Abrindo a sua vida. E cada vez mais também tem isso. O olhar estético é tão exigido que as pessoas perdem tanto tempo buscando deixar tudo lindo e impecável e perfeito, né? Que isso vai te sugando uma energia e você deixa de mostrar o cotidiano porque você perdeu muito tempo naquilo ali que você precisava pra monetizar, né? Pra ganhar dinheiro. Então, foi uma linha tênue. E aí, eu lembro, eu não consigo lembrar qual foi minha primeira publi. Eu não consigo, minha primeira publi. Mas eu lembro que eu cobrei um preço, tipo assim, muito barato, sei lá. Tá bom, eu faço isso aqui por R$300. Que na época eu achava que era, caraca, muita coisa. Que sem noção, eu tô cobrando pra fazer um negócio que eu faria de graça. Exato, aquela cabeça de que você não entende ainda o poder que você tem influenciando as pessoas.
Até que passou um tempo nisso, eu fui conversando. Aí você começa também a ser convidada pra uns eventinhos, tipo, de blogueiras. Aí, vem aqui, faz uma presença numa abertura de uma loja. Aí você começa a conversar com mais gente. Você começa a ver que existe um mercado. Isso, e que existem preços, assim. Você pode conseguir se precificar de um jeito melhor. E eu acho, na verdade, também, entra a coisa pra gente mulher. A mulher tem muita dificuldade. De se precificar, de colocar o seu real valor naquilo e de acreditar que você vale aquilo. Porque você sempre fica naquela síndrome do impostor, quase todas que eu converso. Não, mas será que vai? Às vezes você perde o dia inteiro fazendo aquilo. Você tem o deslocamento, aí você tem o tempo, aí você paga o aplicativo da edição, aí você tem o rolê inteiro pra fazer aquilo, mais a sua audiência que tá te assistindo e que você tá emprestando pra divulgar aquilo ali. Sua credibilidade, Sua que é talvez o valor embutido maior. Mais caro. Concordo. E aí você tá se precificando por um preço que não vale, entendeu? Tipo assim, você cobra R$300, aí você vende pra aquela pessoa, pra aquela marca, sei lá, 30 mil. Você escalona o negócio dela numa proporção que não se equipara ao seu valor, né? E aí entra, nessa época, eu começando a conversar com umas amigas, a ideia de contratar uma assessoria. E aí eu chamo as meninas da Lume que ficaram fazendo minha assessoria por um tempo. E elas me deram um norte fundamental pra entender como é que o negócio girava, assim. Porque também é uma outra coisa dessa área. As pessoas não falam muito. E as pessoas meio que... Eu não sei se é uma coisa do... É mercado mesmo, né? Todo mundo quer segurar o seu ganho. E aí não abre muito... Tipo, cara, eu vou passar o seu nome pra aquela marca X. Porque eu acho que vale a pena. Acho que não é nem só não abre muito. Eu acho que é um mercado que ele veio se estruturando e se desenhando, e que ele é muito... ele se profissionalizou, mas ele ao mesmo tempo é muito amador. É o tal negócio que as marcas estão se acostumando, as pessoas que fazem estão se acostumando. Então, tipo assim, é um negócio que é meio... Tá todo mundo tateando um mercado que não existia. Antigamente era... o cara da novela contratado para fazer anúncio na TV. No espaço X publicitário de 30 segundos no intervalo. Agora não. Agora o intervalo tá o tempo inteiro em todas as redes e todo mundo tem espaço e é isso. A audiência tá gastando o tempo dela muito mais na tela do telefone do que assistindo alguma até porque televisão. Streamings, as pessoas não veem anúncio, então aonde a gente vai jogar anúncio nessa pessoa? Exatamente. Então, eu acho que é isso, o mercado, ele não conhece. E dos dois lados. Exatamente. E essa publicidade anterior, ela era tabelada, né? Você tinha uma ordem de valor, mais ou menos. As agências se comunicavam, todo mundo sabia qual era o orçamento do fulano, do Beltrano. Isso. O nome de tal é maior do que o nome de tal. Isso. Tá na novela, agora vai ganhar mais. E uma outra coisa que eu acho que nesse mercado de influenciador é muito doido, é que não necessariamente o seu tamanho proporcionalmente vai ditar o seu valor. Que é uma outra coisa que eu tinha esse problema que toda vez que alguém falava, tem algumas histórias engraçadas em relação a isso, que era, alguém falava, tipo, perto de mim, e trabalho com internet. Teve um episódio específico que foi na aula de musicalização de Antônio, inclusive. E aí eu tava lá, encontrei uma menina, e aí ela... conversando com ela, mãe de um menino, eu falei assim, mas você trabalha com o quê? Ela, eu trabalho com rede social. Eu falei, que legal, eu também. Tipo, super assim, trabalho com rede social. Eu com os meus, 25 mil seguidores, achando que eu tô... Cara, minha rede aqui... Garota, quando eu cheguei em casa, que eu fui ver 1.200.000 seguidores, eu falei, tá bom pra mim. No dia seguinte que eu encontrei com ela na aula de eu falei, meu amorzinho, na próxima vez... Você me avisa que você é famosíssima. Você fala que você é grande mesmo, que você não trabalha, tipo assim, com rede social. Mas isso é muito engraçado, porque tava conversando até com a Zanda. A Zanda veio, participou do programa, que ela falou, eu nem falava que eu era criadora de conteúdo. Porque, tipo assim, a gente coloca isso num lugar de, não, você só é se você tiver 1 milhão de seguidores. E ó, que Zanda tem mais 100 mil seguidores. Já é grande. Assim, ela é grande. Só isso. que é isso, até pra ela, tipo assim, que tá lá nos 100 e tantos mil. Eu lembro quando eu comecei meu Instagram, que eu nem tinha empresa. E eu falava, será que um dia eu vou ter 10 mil seguidores? Aí, tipo, óbvio, a minha empresa potencializou isso e tal. Aí ontem eu tava tendo uma reunião, aí as meninas, não, porque seu perfil é muito grande. E eu, tipo assim, gente, meu perfil nem é grande. Tipo assim... a gente não tem noção de comparação. E a gente fica sempre olhando pro 100, pro 1 milhão,
E a gente se acha pequeno. E sabe quando que eu tenho noção de que eu sou grande? Niterói é uma cidade pequena. E eu sou de Niterói a vida inteira. Mas é muito raro eu sair na rua e alguém não me parar pra falar comigo. Alguém que eu nunca vi na vida. Cara, Bu, E parece loucura isso. A primeira porque eu vez não que sou você gigante. postou as minhas coisas, aí a minha cunhada me mandou mensagem, mora em Niterói. Aí ela, você está famosíssima, Buana Boechat está te postando. E eu, tipo assim, gente, Buana é um amor, é uma fofa. É. Realmente, tal. Mas aí, tipo, ela achou o máximo. Isso! E eu tenho amigas de amigas minhas, tipo assim, aniversário que eu vou, que minha amiga fala, minhas amigas já estão enlouquecidas que você vai. Eu Presença falo, VIP. cara, como é que é? Isso aí eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos pra realidade aqui, que só sou eu, tipo, não tem nada demais. E eu, sim, sou uma das minhas melhores amigas é Júlia, que é a Ju Chult, que veio Sou dessa fãzíssima. coisa. Você acredita que eu tinha esquecido disso até agora? Agora que eu tô te vendo falando, que eu vi o jeito de falar, eu falei, gente, a Buana é amiga da Juju. Juju, se você ouvir isso, amo, você é maravilhosa. Que eu obrigo, né? Que por Júlia favor. tá no meio do nada, do mato, mas eu obrigo. Ouvi o podcast falando da vida dela, Sim. inclusive. Quando eu posto uma coisa muito interessante, a gente conversa por e-mail, né? Olha eu abrindo as coisas de Júlia. Júlia é outro nível. E eu tenho umas amigas assim, extremamente o oposto a mim, mas ao mesmo tempo a muito gente igual. é muito igual. Então, Júlia é uma dessas pessoas. E aí, quando tem uma coisa muito importante no meu Instagram, eu falo, olha só, tem um negócio muito legal, você faz o favor de quando você pegar um celular aí de alguém, Quando você ligar um baixa... sinal de fumaça. Isso, porque aí ela baixa, ela fica toda hora baixando e deslogando quando ela precisa postar alguma coisa. Aí ela fala, amiga, toda vez que eu entro, eu vou lá, Boaninha, ela fez Boaninha, Boaninha, eu entro lá e vou vendo tudo. Eu falei, acho bom. Mas eu vinha da proximidade de alguém que era muito grande, num boom de internet bizarro. Assim, Júlia já tava morando em São Paulo nessa época, que ela tava enorme, e eu ia passar final de semana lá, e eu lembro nitidamente disso. A gente foi na Zona Cerealista, que é um lugar em São Paulo, que eu amo esses negócios, né? Que é tipo do lado do Mercadão municipal, que é pra comprar granola. Basicamente, é um lugar pra comprar castanha. Ver cereais. Isso, eu me enfio nos negócios. A gente pode chegar nessa pauta também, que é como eu gosto de comprar qualquer coisa pra qualquer pessoa. E aí eu falei, amiga, a gente tem que ir lá na Zona Cerealista. E eu não tinha noção, sei lá, do tamanho de Júlia. Eu acho que eu tinha noção, mas também não tinha. E aí ela vai comigo. E ela já não gostava muito de sair pra lugares, assim, muito... Porque ela já devia estar cheios. sentindo isso muito. Muito, muito. E aí ela foi na Zona Cerealista. E aí um senhor, sei lá, de uns 60 anos, para a Júlia. E ela, tipo assim, meio discreta. Parecia aquele povo de Globo mesmo. Bota boné, disfarçado, óculos. Eu ficava assim, gente, pra que isso? Já eu sacaneava ela. Eu falava assim, Júlia, eu nasci pra ter sua fama. Porque esse sou eu, tô abraçando todo mundo, tirando foto, rindo. Eu postando, sou muito... gente, encontrão na Zona Cerealista. Eu sou muito. Eu sou da galera. E quem encontra comigo, o Daniel que fala, ele, cara, as pessoas às vezes vêm falar com você, eu pergunto as coisas, eu fico na resenha. É raro eu não dar encadeamento no assunto. Eu ser rápida com uma pessoa que eu nunca vi. No geral, eu vou na resenha. E aí a gente foi, esse cara parou, falou com Júlia, e aí acho que pediu, eu não lembro se pediu pra tirar foto, mas falou que a filha dele, algum parente via ela, acompanhava, gostava muito dela, não sei o quê. Aí eu fiquei super feliz, falei, Júlia, olha que legal ela. Amiga, já tá na hora da gente ir embora, viu? Já tem gente aleatória vendo, Boninha, vamos. Sair daqui. Exatamente. E aí eu tive uma noção um pouco mais próxima de uma pessoa muito grande. Então, quando eu olhava pra mim, eu falava assim, meu amor... Sou nada. Sou nada na fila do pão. Quem que é Buana, entendeu? Não é ninguém. Mas aí, tudo bem. Vou eu falando com o meu públicozinho ali, que é incrível, tá? Galera que tá me seguindo, vocês são incríveis. Eu digo isso porque... que também é uma coisa difícil das pessoas abrirem. Mas eu já tive algumas pessoas que abriram, que é alguns fornecedores com quem eu trabalhei que voltam pra mim e falam assim, cara, o que tá acontecendo? Virou uma febre isso aqui, ou virou um boom, ou eu recebi não sei quantos pedidos que eu tô chocada até agora porque eu não tô dando conta de responder. Sempre que você posta coisa minha, vem pedido de Niterói. Eu tenho um público de Niterói, de gente que já me conhece, mas sempre que você posta, vem pedido de Niterói. Cara, as pessoas são muito fiéis ao que eu digo, a credibilidade, é exatamente isso. E assim, eu do outro lado, já aconteceu sempre tem gente que pede, né? Sim. Então, assim, faz parte do job, eu entendo. Tem gente que pede, tem gente... Só que assim, hoje em dia eu sou muito fechada, não fechada a novas... Mas assim, eu já entendi o meu público, eu sei quem influencia meu público. Então é muito difícil fora do meu
do público, das pessoas que já têm parceria comigo. Sim. Mas assim, já aconteceu de famosos receberem coisas minhas, postarem. Famosos? Muito famosos. Galera grande. Cara, não entrou seguidor. Tipo assim, não é. 1 milhão de seguidores, e assim, já aconteceu mais de uma vez. Não diz nada pra mim. Nada. Exatamente. Hoje em dia, pra mim, que tô do outro lado, que sei que eu preciso de retorno. Hoje em dia eu sei exatamente quando tem um influenciador que vem, um criador de conteúdo. Eu sei, tipo, eu converso muito com umas amigas minhas que não têm muita noção. Acho que a gente da comunicação, a gente sabe, cara, fecha com essa pessoa. Eu já falo, olha, essa pessoa fecha, ela não vai te trazer cliente. Isso. Mas é uma pessoa que faz um conteúdo lindo, não sei o que, não sei o Sim. que. Ok? Aí você pede pra ela, você vai pedir todo o conteúdo que ela fizer, porque aí você vai divulgar isso desse jeito. Isso. Ah, não. Essa pessoa, se ela postar, vai te dar cliente. Então, Isso. existe esse mundo. Claro. E assim, cara, 1 milhão... E é pior, Buana. Eu também Parece que o acho. engajamento cai. Não... Eu não sei É muito explicar. difícil, eu acho, o 1 milhão de seguidor ter engajamento e ter comunidade feita e fechada e essa naquilo coisa... ali. E é engraçado que, por exemplo, eu comecei com um nicho de decoração, assim, eu falava da minha casa, jornalista, nunca fui decoradora, só tinha um feeling que é meu, das coisas que eu gosto, e eu sempre tive um senso estético muito apurado, sempre combinei coisas muito bem, e isso não era só eu falando. Óbvio que eu achava, eu olhava e falava, pra mim isso aqui tá bonito, mas eu via pelas pessoas que chegavam e davam credibilidade pro que eu tava fazendo. Mas depois que eu fui ampliando, porque antes o meu Instagram era Boechat Home, né? O meu Instagram era a minha casa, assim, o foco era a minha casa. E até um momento que eu falei assim, cara, eu acho que é muito mais eu, assim, é tudo. É o meu cabelo, são as roupas que eu uso, é o que eu penso, é o que eu falo, é o livro que eu leio e que eu indico, é como eu crio meu filho agora, né? Então, assim, tudo... Quando que foi essa mudança do Boechat Home pra Buana? Então, foi recente. Foi, não tem muito tempo, não. Eu comecei a perceber, eu falava assim, cara, primeiro, eu tenho um nome que é único, né? Muito singular, é muito eu, assim. Por onde eu passei, eu até brincava com minha mãe, que eu falava assim, cara, se eu fizesse qualquer besteira em qualquer lugar, eu não podia errar. Eu tinha esse... Eu falava, cara, Buana, se alguém falar assim, pô, Buana fez uma cagada, que horrível, vai Todo saber. mundo vai entendeu? saber. Porra, que a Buana, só pode ser ela. Então, eu sempre tive essa coisa do, cara, eu preciso impressionar bem as pessoas por onde eu passar, porque meu nome é o que, né, eu vou levar de legado. E eu chegava nos lugares, eu fui fazer uma campanha pra West Wing. E aí as pessoas iam se apresentando, e aí as pessoas falavam, você é Boechat Home. E eu falava, cara... não sou. Eu não sou. Tipo assim, eu sou também. Mas eu sou a Buana. E mais, o Boechat é o sobrenome do meu marido, né? Por que eu boto o Boechat Home? Porque na minha cabeça era, cara, eu vou mostrar a todo mundo essa casa. Daniel, ele sempre foi... um case de sucesso daquele Instagram. Apesar dele ser tímido, ele é um pouco mais retraído. Cara, as pessoas sentem falta dele. As pessoas falam. E eu acho que Daniel poderia tranquilamente... explorar mais esse lado. Ser um stand-upper desses da moda, sabe? Eu sou muito grata de eu viver, de eu poder, tipo, dividir a vida com alguém tão bem-humorado. Ele tem um sarcasmo dele próprio. É incrível viver com ele. E poder botar isso, às vezes, na internet é ótimo. Só que ele é bem mais tímido que eu. Mas ainda assim, pô, eu já botei Daniel de cueca samba canção 250 mil vezes. E a galera fala, pô, você não tem critério. Filtro, não, né? Não tem. Ficou bom. Daniel não reclamou, porque às vezes ele reclama, eu tiro. Eu boto. E aí... eu achava que o nome do Instagram tinha que estar vinculado ao meu sobrenome. E tinha mais uma coisa. Eu sempre assinei minhas matérias, sou jornalista, né, de formação e tal, trabalho com isso, como Buana Rosa. E eu falei, vou criar Boechat Home, porque daí ninguém do trabalho vai saber que sou eu. Fuxicando o meu negócio aqui, nada a ver da minha casa, entendeu? Aí botei esse sobrenome. Tinha tudo a ver até um certo momento que eu comecei a fazer essas campanhas, né? Aí fui ficando maior, fui entendendo que eu podia me vincular a marcas que, de fato, faziam conexão com o que eu acreditava, podia cobrar por isso, fazer um trabalho legal e que o meu nome carregasse isso que eu construí. Até porque acabava limitando muito tudo que chegava pra mim. Porque era home, então... Então, tudo que era casa, vinha. Mas aí, se eu fosse falar de moda, não rolava tanto. Se eu fosse tentar fazer uma coisa pra cabelo, talvez nem tanto. Só que, ao mesmo tempo, o retorno que eu recebia quando eu encontrava as pessoas era a gente assim... Cara, é bizarro. E não é... cara, pode parecer pretensão. Eu tenho uma amigona minha de Niterói, Nath, que é a mesma coisa...
Quem me segue, me acompanha, sabe quem é a Nath, porque a gente vive junto. Mas a gente fala assim, cara, é impressionante o poder que a gente tem de fazer as pessoas comprarem algumas coisas e... Calma aí que eu me perdi. Você tava falando dessa sua credibilidade de quando você viu que apesar do isso, tamanho... Isso. E aí você muda o perfil pra você. Tá horrível o que eu fiz com o Ju agora, tá? Porque isso, às vezes você não Olha, nem... mas a sua sorte é que eu já tô... Pô, agora tá eu já acordada, tô... já tá antenada. Que eu falei, porque nos primeiros episódios tem uns que eu fico assim, ó. Ai, meu Deus do céu, pra onde que a gente vai agora? Em outras coisas, é isso mesmo, já tá antenada. E aí, eu comecei a ver que dava venda. E as pessoas falavam, pô, mas você também vende roupa. Mas você também vende... Tipo, um serviço. E engraçado, eu vendo muito serviço também. É uma coisa que eu fui percebendo ao longo do tempo. Porque o meu público é muito forte em Niterói. É assim, se pegar minha coisa do negócio lá, é Niterói, Rio, aí tem São Paulo, Bahia. Obviamente, porque minha família toda é de lá, meus pais são de lá, então eu falo muito, eu trago muitas referências da Bahia, porque, né, tem a ver com a minha origem. É o público que mais... E tem um povo de Curitiba. Que aí eu realmente, eu não sei. Te adora, Curitiba. Adoro. Oh, show. Que tá no frio, que é um negócio, um calor humano. Que é uma coisa carioca, praiana, uma coisa da praia. Exato, uma coisa meio Elba Ramalho. Aí decide me seguir, sei lá. Não sei por que motivo, mas tem um povo lá assim. E aí eu começo a perceber que, pô, dá pra eu falar com muito mais gente se eu colocar o meu nome na frente disso tudo. E aí eu mudo, mas não é uma coisa, né, de muito tempo, pra Buana Boixá. Eu não sinto uma mudança, logo que eu mudo, tão repentina das marcas. Mas hoje em dia eu já sinto das pessoas saberem quem eu sou pelo meu nome. E isso me deixa muito feliz, porque Porque você não é mais Boixá Home, você é Buana. Eu sou Buana, As pessoas falam, e é engraçado, é muito Buana, né? Muito. Não, tem Bu também. Tem gente que fala Bu, mas é muito Buana. Muito Buana. E Bu também. Bu, eu acho que as pessoas escrevem mais por DM. Aí por DM tem Bruna, sempre tem um... sempre tem alguém que não entende muito bem ali. Tem. Eu sou chamada de Juliana o tempo todo. É isso. Então tá tudo certo. Aí você fala, antes eu Deus, detestava, e hoje em dia eu já falo, tá tudo certo. É Julia Andrade. Às vezes a pessoa lê rápido ali, não tá tudo bem. Aí eu, tá tudo bem. Vai nisso. Mas aí o Instagram vira negócio. Vira você também trabalha. Eu também trabalho. Você também tem um filho. Isso. Que Antônio chegou na tua vida tem um ano. Só que, mas aí uma observação boa. Que quando você fala assim, roda vários pratinhos, o Instagram e a publicidade é uma coisa. Aí o que eu comecei a fazer? Do nada. Do nada. Do nada, um povo começou... E eu sempre fui muito boa. Gente, às vezes eu olho pra câmera ali. Pode olhar, tudo tá, bem. Porque, aliás, vou aproveitar, será que você consegue aumentar um pouquinho o ar pra mim? Que eu tô com um pouco de frio. Porque eu fico toda hora, Gente, não, pode que olhar. loucura é essa? Parece o telejornal olhando pra câmera. Calma aí, deixa eu voltar aqui. Não só na publicidade, né, que era uma coisa que começou a chegar pra mim, do nada, começaram a chegar pedidos de coisas aleatórias pra eu fazer, tipo serviço. E eu sempre fui uma pessoa que nunca neguei trabalho. Eu tenho dois problemas, um problema, uma solução, que minha mãe sempre falava, ela fala, cara, ao mesmo tempo que eu tenho uma autoconfiança, que eu falo assim, não, isso aqui eu vou dar conta. Eu, às vezes, me saboto e falo, será que eu dou conta mesmo? Mas aí, o que aconteceu? Eu conheci Instagram, Júlia em São Paulo. É bom que tá tudo linkado. Júlia me liga e fala, Buana, Júlia Jutut, me liga e fala, Buana, tem uma amiga minha que é dona de um espaço chamado Prazer Ela, que era uma casa em São Paulo, que cuidava da área sexual de várias mulheres que tinham alguma questão, ou enfim. Expliquei aqui de um jeito bem superficial que era, mas enfim, era uma casa incrível em São Paulo. E ela falou, cara, a Mari tá doida pra fazer uma reforma, mas ela não queria esse negócio de arquiteto, não sei o quê, porque ela só quer uma curadoria. Ela quer que gente que olhe um monte de coisa maneira, bonita, e selecione aqui pra ela. E eu acho você a pessoa perfeita pra isso. E eu falava, Júlia, pelo amor de Deus, onde você tirou isso, meu amor de Deus? Eu escolhi um sofá pra minha casa, as poltronas, almofadas aqui, montou a mesa, nada a ver de vez em quando. Gosto de um vaso diferente, entro na Zara Home, enlouqueço. Sim, vou no Saara, compro tudo. Sim, mas quem sou eu pra fazer uma curadoria? Pra alguém, né? Porque aí você... Mas aí veio o negócio da sabotagem, divido isso com o Daniel. Do impostor, total. Sempre, bate toda hora. E aí Daniel fala, cara, pelo amor de Deus, pega isso. E concomitantemente com isso, já vinham outras pessoas no Instagram perguntar assim, porque todo mundo caía achando que eu era arquiteta.
Ou decoradora. Luana, você não quer decorar minha casa? Você não quer fazer não sei o quê? E aí, pandemia, lembra? Aí eu abro um quadro no Instagram que é Bu Me Salva na Decor. Eu amava esse quadro. Cara, e eu amava também. Eu tenho que... O problema É o tempo, gente. meu Brasil. Gente, vamos rezar aí pra eu ficar rica logo, entendeu? Que aí eu acho que eu consigo botar todas as minhas ideias projetos pra frente. jogo. E aí eu fiz esse quadro, que era, eu fazia uma curadoria, a pessoa me mandava uma foto do cômodo da casa dela, e eu fazia uma curadoria do que eu achava. Vou te mandar a foto da minha casa Pode me inteira, mandar, tá? pode. Gente, O podcast adoro. vai virar a curadoria sua pra minha casa, que é a minha casa, minha Perfeito. filha. Eu não tenho tempo de olhar pra ela. Cara, gente, eu amo. É eu entrar na casa de alguém que eu começo. Isso aqui acho que dá pra gente fazer isso aqui. Vamos terminar aqui, a gente vai lá vamos. pra casa. Amiga, já fiz isso na casa de um monte de amiga Então minha. pronto, Tem amiga minha que vambora. chega na cozinha e fala assim: organiza aqui a cozinha pra mim. Aí eu começo a tirar. Só que tem coisa que eu acho que faz. Que eu precisaria incluir. Aí não tem, eu falo, vou te mandar um linkzinho, tá, meu amor? Você compra isso. e a gente dá um jeito. Mas eu faço isso com o maior prazer da vida. Eu deveria viver disso, eu sei disso. Mas me falta. A gente pode chegar nisso. A gente vai chegar lá. Me falta a tal da coragem, mas vamos lá. E aí, as pessoas começaram a me pedir isso. Eu falei, quer saber de uma? Falei, Daniel, eu vou fazer dinheiro. Que eu não tô aqui com o tempo ruim, vamos que vamos. Deixava sempre bem claro no meu Instagram que eu não era arquiteta, que eu não era decoradora. Então eu falava, gente, eu vou dar o meu olhar. Mas eram coisas que eu sabia que não precisava, talvez, ter um olhar muito técnico para aquilo. E aí, eu até... No Me Salva na Decor, eu fazia eu mesma por minha conta. Ia toda semana, selecionava uma seguidora, uma casa e passava as indicações. Mas calma aí, volta lá. Foi antes ou depois do negócio de São Paulo? E você Foi pegou o tudo negócio junto. de São Paulo. Peguei o negócio de São Paulo. Você pegou e falou, é isso, vou fazer, vou decorar mais coisa peguei. também. Lembra Já que até eu peguei hoje, isso, vou até falar o fazer valor. mais. Eu peguei isso, foi R$10.000, né? Eu falei assim, rica! Tô rica! Milionária, ó. Milionária! Pô, milionária! Olha aí, eu sou boca aberta. Trabalho, né? Um trabalho do cão. Um trabalho do cão. Eu amei fazer, me deu um trabalho do cão. Eu fui pra São Paulo, eu fiquei lá, eu fui 2 vezes, eu fiquei 3 dias, eu ia pros lugares, eu ia no Saara, na 25 comprar coisa. E era assim, com um budget super limitado, era uma casa inteira pra redecorar e tal. E esse dinheiro, por que eu tô falando isso? Porque esse dinheiro eu usei pra ir pra Nova York. Então eu sempre era daquela pessoa assim, cara, o meu salário é o meu salário contado pra eu pagar minhas contas da casa, né? Pra viver. E tudo que entrava de extra, eu ia fazendo, pô, eu ia tipo, pô, rica, que eu juntava uma partezinha, eu separava um negócio pro desespero, pra hora do, meu Deus, o que a gente faz agora? Mas fazia isso, ia gastando com essas coisas. Mas eu pego São Paulo pra fazer, faço São Paulo. São Paulo, pra mim, foi uma escola, né? A Mari e o Cláudio foram, assim... sei lá, paz pra mim nesse quesito, porque eles me deixaram livres pra fazer, sabe? Eles acreditaram nas coisas que eu escolhia. E eu tinha um olhar diferente dos arquitetos e dos decoradores e tal, não tirando, né, crédito de quem trabalha com isso, que é um olhar muito, muito pensando no bolso, sabe? Tipo assim, eu tenho um olhar do, cara, o que eu compraria pra minha casa? O que isso aqui financeiramente vale não faz investir, sentido o que não vale investir. Isso, dentro daquele orçamento, né? Do quanto aquelas pessoas tinham pra gastar com aquilo. Então eu faço a Prazerela, volto, começo a atender algumas pessoas, e aí eu chamo uma amiga minha, que é arquiteta, e falo, amiga, você quer entrar nessa comigo? E aí você faz o 3D disso, porque realmente as dimensões de tamanho, eu vou ter um trabalho muito maior pra fazer, eu não vou dar conta, então assim, você topa? Aí ela falou, topo. Aí eu comecei, peguei algumas... Cara, eu peguei cliente no México. Tipo, peguei cliente nos Estados Unidos. E aí eu fazia as casas, eu ficava vendo a IKEA pra mandar. Porque eu falava, cara, como é que eu tenho que dizer o que ela vai comprar lá, sabe? E era sempre muito... Eu mandava um moodboard lindo, com todos os itens que a pessoa tinha que comprar, valores. E a pessoa ia montando aquilo com Do tempo. jeito dela, com o tempo dela. Isso, não era aquela coisa, tipo... Que eu acho também que o arquiteto, o decorador, ele tem um pouco isso. Muitas vezes, é que ele precisa ver aquilo feito pra dar... Não é nem... Pra concluir aquilo. Isso, aquele trabalho dele, pra dar visibilidade pro trabalho dele. Então, o cliente também se sente naquela do tipo assim, cara, deixa eu tentar correr pra fazer isso aqui, porque minha casa só vai ficar pronta se isso aqui tudo tiver pronto. E é meio desbaforido, meio desesperador, E eu né? sempre fui da política de que eu acho que casa se constrói com o tempo, entendeu? Não era legal você... enfiar um monte de coisa na sua casa, completamente sem sentido. Se constrói também com o dia a dia. Às vezes você começa a morar e aí você fala, pô, eu coloquei isso aqui, mas super dava pra eu mudar. Por que eu não pensei nisso antes? Então, por que não? Sei lá, a cristaleira tá aqui, mas pra mim ia ser muito mais fácil se ela estivesse aqui e cabe. Tipo, vamos tentar repensar. De, eu quero... Os espaços, os lugares. E como eu sempre fui da política, né? Voltando lá,
Cara, se eu tenho que comprar uma caneca, eu vou comprar a caneca que eu acho mais bonita. Que eu acho mais a minha cara. Mesmo que essa caneca custe, sei lá, R$200 e alguém fale... Pô, R$200 numa caneca? Pra mim, R$200 numa caneca... Vale fácil. Tipo, se eu gostei muito... E aquela caneca, ela vai fazer parte da decoração do meu dia a dia. Eu vou usar ela pra beber chá. Eu vou usar ela pra decorar um lugar. Eu vou usar na festa do meu filho. Eu vou usar... Sei lá, se eu tiver que levar café da manhã num dia especial pro meu marido, eu vou usar pra botar caneta se eu precisar. Uma coisa pra mim, isso eu sempre tive esse olhar. Eu não sei se, porque... Aí, ó, lá vai outra minha. Eu tenho dislexia. E, o que é dislexia, né? Pra quem não sabe. Quando eu tinha 6 anos de idade, foi detectado na alfabetização que eu trocava as letras. É uma dificuldade de você... ler as palavras da forma... Na ordem que elas estão. Ou ler ou escrever. No meu caso, eu conseguia ler um pouco melhor, mas escrever, eu trocava as letras. Então, eu ia escrever... E era sempre assim, geralmente... Aí vai ver o especialista me corrigir se eu estiver errado. Mas geralmente o F pelo V, o T pelo D, o P pelo B. São coisas muito... letras muito similares. E eu trocava, não sei o que, fiz fono e etc. Aí, mais cascuda, mais velha, eu perguntei pra minha mãe, eu falei, cara, o que eu tinha? Porque eu lembrava que eu tinha dificuldade, que eu fazia fono, não sei o que. Nem minha mãe sabia dizer qual era o nome do que eu tinha, mas eu tinha alguma coisa. Eu comecei a pesquisar, falei, caraca, eu tinha dislexia. E aí, eu pesquisando... Eu vi que pessoas disléxicas têm uma criatividade um pouco mais acentuada, assim, a sua forma de pensar não é tão linear quanto pessoas, talvez, que não tenham essa... Eu não sei se é um distúrbio, eu vou falar distúrbio, mas eu não tenho certeza se tá certo, tá? Então me corrijam aí. E eu falei... E aí, tudo fez muito mais sentido pra mim. E eu vi também então, que por isso que minha cabeça, ela gira de um jeito diferente, assim. Eu consigo olhar pra isso aqui e dar mais do que... 5 finalidades pra uma mesma coisa, sabe? Sempre foi assim. Então, quando eu tinha que comprar um negócio, eu comprava um negócio muito bonito. Tanto é que, essa viagem pra Nova York que eu vou, eu junto dinheiro. E pra comprar uns negócios... pra comprar. Mas assim, geralmente, se você conversasse com as minhas amigas, elas tipo... eu vou comprar uma bolsa, vou comprar uma sandália que eu queria muito. Não, eu comprei uma Smeg, que era uma torradeira. Da Smeg, que é uma marca... Você não conhece, você pesquisa, que você vai saber. Linda, perfeita. Tá lá na sua casa até hoje? Até hoje. É isso. Até hoje. E assim, ela é um artigo de decoração da minha casa. E eu faço torrada todos os dias com ela. E quando eu fazia o café da manhã, na varandinha, eu levava minha Smeg ela colocava lá, pra varanda. E assim... Foi o melhor investimento que eu podia ter feito. Eu voltei com uma sapateira, eu voltei com espátula, eu voltei com uns negócios pra casa doidos, mas eu uso até hoje. Mas eu acho que é isso, é comprar coisas que você vê utilidade. Pô, eu sempre tive os sonhos da Le Creuset, que estão aqui na decoração do estúdio. Isso! Da KitchenAid. A KitchenAid, quando eu comprei ela, eu falei assim, cara, eu tô realizando um sonho. Aí o Bernardo ficava assim, meu Deus, você tá comprando essa batedeira? Eu falei, cara, ela é vermelha, eu tinha Você sabe que eu tenho uma igual, tá? Eu vermelha, tinha da KitchenAid. A minha nem sei se... A minha não era a Pandora, era da Vivara. Eu tinha a batedeirinha vermelha, eu tenho. Olha até isso. hoje. E eu falei pro Bernardo, eu falei, cara, eu tô realizando um sonho e tal, tipo assim... Aí na casa você já cozinhava? Já. Eu comprei isso daqui, já fazia focaccia. Pior sou eu, comprei isso e faço bolo super uma vez a cada 3 meses. Eu amo, tanto que ela foi da empresa, até a empresa sair de casa. Só que a empresa, quando saiu de casa, na cozinha hoje é tudo 220, então não podia levar ela. Então inclusive, as meninas vão ver esse episódio e vão falar, já te pedi outra batedeira, eu tenho que comprar outra batedeira pra empresa, que a que eu comprei não era tão boa. Mas aí eu comprei ela foi da empresa, eu fazia crostini, massa de crostini nela na época. E ela é muito boa, muito é isso que você boa, falou. Ela super vale forte. O preço que ela é. E aí, cara, ela era decoração da minha casa. Aí surge um momento que eu mudo forçada de casa. E aí, tipo, a minha casa hoje, ela tem um corredor. No final do corredor é a cozinha. Aí eu falei, a minha KitchenAid vai ficar aqui, com as minhas coisas da Le Creuset do lado, porque eu quero acordar de manhã, olhar... Cara, e eu amo isso. E, tipo assim, saber que eu tenho uma coisa que eu sempre quis... E aí, tipo assim, as canecas da Le Creuset, tá tudo aqui no estúdio, gente, tudo meu. Isso. Eu tomo, aí eu descobri Maru Antunes, em São Paulo. Amo, tenho. Tem um potinho dele que é perfeito, eu quero um vaso aí, tipo agora. Assim, eu tenho as canecas da Le Creuset, uso elas tudo arranhadas, já tá... Tipo assim, não é objeto de decoração. Não, ela é objeto de decoração quando eu preciso, ela é minha caneca do café da manhã. Isso. E aí, tipo assim, pra mim é meu momento de alto amor. E você consegue ver que a sua casa tem uma personalidade diferente, porque ela tem uma Le Creuset do nada, largada no meio de um corredor, que alguém ia entrar e ia falar assim, gente, nada a ver esse aqui. E é você, é a sua história, é a sua personalidade, é o que você quis investir dinheiro. Não, então, as Le Creuset eu comprei antes de casar com o Bernardo, era enxoval, eu tinha uma caixa guardada. Minhas amigas sempre falavam, Júlia, você é louca. Eu ia comprando tudo. Eu tinha caixa de enxoval.
Amor, eu sou igual a você. De Eu tenho um menina. vaso. De menina, nunca comprei nada unissex. Sempre Realmente, falei. aí... O Bernardo falava, se for menino, vai usar Ferrou. roupinha cor-de-rosa. Gente, aí é outro nível. Louca. Também Louca. sou Mas, meio mas eu louca. sou louca também, então a gente se entende. É. Mas eu tenho um vaso em casa, listradinho, branco com azul. Que todas as vezes que eu posto ele, alguém pergunta de onde ele é. Eu comprei ele, eu fiz PUC. E Daniel me sacaneia, que ele fala que que eu sou formada em jornalismo com um PhD em Shopping da Gávea. Porque eu via no shopping, acabava a aula. Tipo, não tem aula. Eu falava, vou dar uma voltinha no Shopping da Gávea. Que era, Sabe o tipo, mapa mental ali dentro do shopping da inteiro, Gávea. eu sabia tudo. E aí tinha uma vilazinha que tinha uma loja de coisas de casa. E eu entro e vejo esse vaso. Esse vaso, na época, ele custava R$280. Eu acho que é o muito equivalente... tempo, Muito tempo, muito tempo. Eu tô com o Daniel já tem 17 anos, sei lá, muitos anos. Cara, tem muito tempo. Eu casei vai fazer 10, muito tempo. É como se ele... Sei lá, eu acho que se ele valesse hoje uns R$1.500 num vaso. Eu compro o vaso. Meu salário Feliz da vida. Eu era estagiária, né? E eu sempre trabalhei. Então, o segundo período da faculdade, eu já era estagiária de alguma coisa pra fazer dinheiro. Eu também fui isso. É isso aí. Então, eu acho que tem isso pra quem empreende. Eu acho que quem gira muitos pratinhos sempre ganhou dinheiro desde muito cedo. De algum jeito. Eu vendia brigadeiro na escola, pra ganhar dinheiro. Aí, na faculdade, vendi brigadeiro também. Nada a ver, porque eu queria... E era sempre assim, eu queria viajar, queria fazer alguma coisa, aí eu falava, vou arrumar um jeito de fazer dinheiro. Aí começava. E aí, eu comprei esse vaso. Cheguei em casa, eu não era noiva, não era nada. Daniel virou e falou, e esse vaso? Eu falei, eu comprei pra nossa casa. Aí ele enlouqueceu. Surto total. Você sabe que a gente fechou o casamento sem eu estar noiva, né? Eu sou meio maluca. Eu levei o Bernardo pra visitar o salão de festa. Garota. Antes dele me pedir em casamento. Mas assim, cara, eu tinha muita certeza. Eu também. E ele já se desistisse... Se desistisse... o enxoval de criança, a gente namorava. Entendeu? Amiga, eu descobri o AliExpress há 10 anos atrás. Você já gastava. Aí, cara, eu descobri as roupas de criança eram muito baratas. Eu tinha criança, não. Era casada, não. Eu ia engravidar naquela época também, não. Ju, eu tô muito feliz que aí, a gente se encontra. Não, teve uma hora que eu vida. falei assim, cara, eu preciso parar com isso, porque eu já tinha... Aí eu tinha uma caixinha de roupa de criança que não fechava mais. Aí eu falei, preciso parar. E aí, quando eu engravido, Bernardo, tá tudo certo, a Júlia tem um enxoval inteiro. Eu falei, Bernardo, eu tenho uma caixinha de roupa. Isso daqui não dá nem pros primeiros meses. E assim, eu ainda comprei umas coisas meio aleatórias. Então, tinha coisa 9 meses, 12 meses e 3. E eu falei, daqui não dá nem pra vestir a criança na calçada da maternidade, amor. Pelo amor de Deus, vamos aumentar esse enxoval Tipo assim, aí. era um enxovalzinho que tinha uma roupa de cachorrinho muito linda que eu tinha visto. Uma roupa de chaleirinha muito linda que eu tinha visto. Era isso. Eu falei, Bernardo, As coisinhas surtou, bonitas. você acha que isso daqui é um enxoval? Você não dar. sabe o que é ter uma criança. Não deu outra, né? Claro. Aí você teve que a gente comprar, foi pros gastar Estados muito Unidos dinheiro. pra comprar tudo. É e ele isso. falava assim, meu Deus, achei que eu tinha tudo. Eu falei, não tinha nada, amor. Não tinha nada. Tinha nada. Você tinha como é que chama? Coitado. Como é que chama? Curar? Não é curar. Meu Que me Deus, falaram que eu passou ia pouco usar tempo muito, disso. Passou pouco tempo. Pelo Gente, amor de é porque Deus. tem- Aquilo que a gente enrola o bebê igual um charuto. Deu branco, total. A mãe é isso, né? Mãe dá deu branco. total. Então a gente aceita. Não tinha um daquele, não tinha uma fralda. Coeiro. Coeiro. Mas também Não o tinha nome. um Inventaram um nome muito ruim pra esse Eu troço. que curar, Mas é alguma coisa assim. Mas que eu ia falar, complementando isso, Ju, é que eu cheguei pra Daniel também, Comprou não sei se vaso você pra já casa falou dele. isso. Comprei. E aí, nessa loucura, agora, ano que vem, a gente faz 10 anos de casado. Eu falei, Daniel, olha só, deu o tempo, tá? Negócio de separação aí até 10. Você tá decidido que é comigo. Você já aceitou, já Depois, foi. meu amor, dormiu, passou, tá? Acorda no dia seguinte, é isso aí. Eu fico sacaneando isso com ele. Porque o casamento foi assim, a gente foi pra Búzios, eu sabia que eu queria casar em Búzios. Aí levei minha família inteira, arquitetei um plano na minha cabeça, né? Falei, vamos minha família inteira. Falei, gente, vamos pra Búzios, visitar lugares, não. Cara, saí de lá um mês, que aí era aquele desespero. Todas as noivas já fecharam datas, que é o desespero com criança agora. Que volta o desespero de casa de festa, que não sei o que, Não, a mesma coisa. de creche. Também. Não tem vaga. Não tem fila vaga. de espera. Ai, eu sou pegada por isso. Não cai nessa não. Cai nessa não. Da creche, na hora que você for procurar, você vai me ligar, a gente vai conversar. Pra eu não cair Eu fui nisso, umas né? 15. Ai, ótimo, eu quero isso aí. Eu quero fui umas gente que 15. Não, é visitou horrível, você fica louca. No final, teve uma creche não, já era escola, que aí a professora, a diretora, sei lá, falou com a gente assim, não, porque nossos alunos saem daqui com TOEFL. E eu e Bernardo chegamos em casa e disse, nossa, que máximo, né? A criança sai com TOEFL e tal. Aí a gente deitou pra dormir, a gente começou a ter crise de riso. Aí o Bernardo, Júlia, a gente tem uma criança de 1 ano e 1 mês. Eu fui descobrir o que era TOEFL tem 2 anos atrás, quando a mulher de um amigo meu fazia coisa
pra criança ir pros Estados Unidos fazer faculdade. Aí ele, eu tô achando o máximo que minha filha vai ter TOEFL. Eu não quero nem... Ela não sabe nem falar. Eu tô querendo que ela saiba falar inglês. Não, a gente tinha não dá. crise de riso. Não Eu falei, dá. Bernardo, a gente se perdeu. Para de olhar a creche, vamos respirar. Eu só quero que ela vá brincar. É isso. É isso aí. Senta no Vamos surto. só ser funcional. Ser uma criançazinha exato, funcional tá ótimo. Na hora que dentro da estiver média. empilhando o bloquinho, a gente tá feliz, é isso, vambora. É isso. Adoro. A gente surta, tá? Cuidado, não vou tem te avisar. como. Quando for creche, você vai Tá me bom, falar. eu quero isso. É. Enfim, eu não sei nem se a gente respondeu o que perguntou no início, Mas assim, é muito louco isso. A gente, enxoval, creche, filho, muda tudo, né? Você acha Tudo. que mudou? muito, mudou tudo. Mudou da água pro vinho. Assim, eu só não digo que mudou, sei lá, 100% das coisas, porque que é diferente. Acho que as mães que não saem do mercado de trabalho, né, que continuam trabalhando, em algum momento a sua licença maternidade por algum motivo acaba, ou se você empreende, você fala, vamos voltar aqui a trabalhar, e aí você tem que se desvincular, né, dessa criança pra você retomar as suas atividades normais e tal. Então, nisso, eu já tava com uma coisa meio ensaiada de como é que eu ia fazer com o Antônio. Bel já tava no esquema. O que eu fiz? E você tentou engravidar há muito tempo. Muito tempo. Isso era o plano. Era o então plano. já tava planejado, bonitinho. Já. Mas assim, um monte de coisa aconteceu no meio do caminho que desgringolou tudo. Porque quando eu pensei em engravidar, eu falava assim, primeiro era, não, quando tudo estiver certo, a gente engravida. Aí, o tudo tiver certo. Quando tudo eu tiver certo. com a Lei Cruzeiro toda certinha, fechar a coleção, é isso. no meu caso era tipo o contrato do GNT, tivesse assinado, pô, tá tranquilo, dá pra engravidar. Tipo, um negócio maluco. Aí chegou uma hora com 32 anos que eu falo, cara, Daniel, acho que... Daniel tem 33, eu tenho 32. Eu falei, eu acho que agora chegou a hora, né? Eu preciso começar a tentar engravidar. E aí eu falei, tá bom, então vou parar de tomar pílula, não sei o quê. A gente transou um mês, no mês seguinte eu tava grávida. Tem um vídeo, que eu não sei onde tá esse vídeo, porque foi muito bom. Daniel, ele odeia mudança, taurino, não sei o quê. Quando eu conto pra ele que eu tô grávida, ele tem um surto, assim. Parece que eu tô contando pro menino de 15 anos que ele engravidou uma menina de 12, e aí, cara, fudeu, perdeu a vida inteira ali. Ele fala, pelo amor de Deus, eu não tenho condição de ser pai, como é que eu vou ser pai? Aí eu começo a ficar desesperada, falo, calma, Daniel, vai dar um jeito nisso e tal. E aí, o que acontece? Eu fico grávida, não sei o quê, perco. Nessa gestação que eu perdi, eu já sabia o sexo, eu já perdi mais com 11 semanas, então eu já sabia o sexo, não sei o quê. E tal, Tava começando a baixar a bola da gravidez. Isso, putz. aí eu perdi, aí beleza, vamos que vamos. Eu sempre fui uma pessoa muito do vamos que vamos. Então, fiquei muito mal, deixei esse período do luto de ficar mal e depois falei, vou me enfiar nas coisas que eu gosto de fazer. E uma hora vai acontecer. Aí passa 6 meses e eu engravido de novo. E aí eu perco de novo. Mas aí eu perco com 7 semanas. Então foi uma perda mais recente. E aí, perdi essa gestação. Me bateu pior, eu acho, que da primeira vez. Apesar da primeira vez ter um físico que mexeu muito. Porque a segunda é, caraca, será que eu vou ficar nessa por muito tempo? Será que não vai dar certo e tal? E aí eu viajo pra Europa. Foi aí que acho que deu um start, que eu lembro de eu ter ligado pra minha mãe, falei com minha irmã, eu falei assim, olha só, parou, entendeu? Eu vou pegar o que eu tenho de dinheiro guardado aqui, eu vou ser feliz. Vou torrar tudo. Porque eu não vou ficar nessa, não, de, tipo, esperando. Porque eu tava, até então, guardando um dinheirinho, achando assim, cara, o bebê vai chegar, eu vou precisar de todos esse enxoval. Esses custos todos. Exatamente, eu tinha separado esse dinheiro. Aí... Não acontece. Daniel sempre diz que eu invento uns negócios, eu tenho uns surtos e eu falo assim, não, vamos sim. Eu dou um jeito de fazer ele, convencer ele de que aquilo era o ideal. A melhor ideia. Não existia até semana passada, mas agora, com certeza, a gente viveu pra isso. A gente tá aqui hoje. Mas sabe o que é louco? Que é fazendo mais um parêntese, gente, ferrou, que eu não sei nem o tempo que a gente já tá aqui, tô eu falando. Toda vez que eu boto um negócio na minha cabeça, tipo, e mudo, vou fazer uma viagem. E aí fiz aquele roteiro. Aquele roteiro já me gerou outros empregos, outros trabalhos que me gerou dinheiro. A casa, quando eu decido, tipo, eu quero dedicar um tempo pra minha casa, também retorna dinheiro. Porque eu tenho na minha cabeça... Júlia me falou isso também. Cara, olha isso. Júlia, você tá sendo muito comentada, minha amiga. Mas ela me falou o seguinte. Cara, dinheiro foi feito pra circular. Bota esse dinheiro pra fora. Gente que é muito... Eu sei que as pessoas precisam ter, né, sua reserva, aquela coisa toda racional, mas que é muito apegada ao dinheiro, geralmente tem dificuldade de fazer o dinheiro chegar, de circular. Então, eu sempre fui muito assim, tipo... Não, eu vou fazer essa viagem sim, porque vai dar certo. Eu acho engraçado, porque eu achava que você era o contrário. Porque eu lembro quando você pegou a Madá.
Que aí você postou, aí você assim, não, olha só, porque aí você precisa ter uma reserva pra poder ter um cachorro, os gastos e não sei o quê. E eu assim, cara, eu adotei a Estela no meio da pandemia, tipo em março. Eu não tinha dinheiro pra pagar a conta do mês seguinte e falei, vou pegar uma cachorra porque eu preciso sobreviver a isso. E aí, tipo assim, eu falei, gente, nem pensei nas vacinas, na ração, mas vai dar tudo certo. Aí eu, gente, a Buana é super... Não, eu sou o meio das coisas. Eu sou o meio das coisas. Eu sou de gastar, mas, por exemplo, eu já queria um cachorro. Daniel ficava, não tem a menor condição, você não vai ter cachorro, não sei o quê. Aí, cara, quando eu juntei 5 mil reais, eu falei assim, isso aqui, eu tenho esse dinheiro aqui. Eu posso ser uma cachorra, claro. Vou pagar a vacina, castrei isso aqui, paguei a ração, já tem aqueles custos iniciais todos bancados. Aí eu fui na cachorra. Mas tem coisa, por exemplo, a Europa, realmente eu tinha um dinheiro pra ir. Que na teoria ia ser pra ter filho. Isso, era pra uma outra coisa, mas vamos que vamos. E a gente foi, e cara, foi a melhor viagem, assim, não tem como essa viagem não ter sido a melhor da minha vida, primeiro porque foram lugares incríveis, eu tinha viajado muito pouco. Você fez aquele guia maravilhoso. Eu fiz meu guia maravilhoso, e depois de eu ter feito meu guia, eu fechei contrato com empresas muito grandes, eu fiz guia pra XP, eu fiz guia... mesmo? Guia, tipo, específico pra viagens específicas pra eles. Eu já fechei guias grandes pra empresas muito grandes, assim, eu acabo não divulgando isso também, porque muito tem da empresa, né? De ser uma coisa, né, fechada e tal. Mas esse guia me trouxe retornos, assim. E retornos não só de um conteúdo que eu gero. E mais do que isso, eu acho que me fez muito bem ver outras pessoas se motivando a viajar e olhando e falando, caraca, eu acho que eu vou me planejar, dá pra fazer isso, sabe? Acreditar que é possível. Você vendeu aquele seu guia, inclusive, não foi? Então, meu guia tá... então, aí entra a procrastinação. Não, você vendeu, mas você não... Eu achei que você tinha Mas eu tenho que vender. Eu tenho todo mês, não vou dizer sempre, mas assim, todo mês alguém me pergunta de alguns guias. Um é o guia do Saara, que eu comecei a fazer, não terminei. Esse guia da Europa, que tá perfeitinho, mas eu preciso ajustar algumas coisas, e aí a maternidade, tudo vai tomando muito tempo e eu não termino, mas eu quero terminar pra vender. E aí, depois disso, tem o guia de Nova York, que foi a primeira coisa que eu fiz. O primeiro guia que eu fiz foi o de Nova York, que foi minúsculo, que eu fui com esses amigos meus, que até hoje me sacaneiam no grupo, que eu sou general. Porque eu cheguei com guia... Agora vamos... Era assim, na viagem, a gente alugou um Airbnb. Daniel, de manhã, pra me sacanear, ele acordava, ligava a televisão, botava o hino nacional da bandeira do Brasil. E aí ele falava, gente, vamos bater continência aqui, que a general chegou. Qual que ela deve estar acordando agora pra falar o que a gente tem pra fazer. Qual que é o expediente? E esses meus amigos todos são daquela galera que, tipo, já tinha ido pra Nova York, sei lá, 3, 4 vezes. E eu era, tipo, carne de pescoço. Meu amor, pai, isso aqui eu vou fazer valer. Só Tô que... gastando em dólar, eu sou muito assim. Eu vou. Só que, ao mesmo tempo, eu também não sou chata. Então, eu acordava às 7 horas da manhã, eu sempre acordei cedo. Eu saía pra rua e a gente ficou no Brooklyn. Então, eu me achava, tipo, num episódio de Everybody Hates Chris, sabe? Que todo mundo odeia Chris. Aí, eu ficava andando pelo Brooklyn sozinha, porque o Daniel ficava dormindo, e esse casal de amigos também. Eu andava, ia na padaria, pedia uma coisa, andava, via rua, via gente, via a galera do guia. Não vou dormir em dólar, não. Não! Ou então eu ia pra algum lugar e falava, gente, então vocês me encontram em tal lugar, tal hora. Cara, eu sempre fui assim, eu nunca tive problema de fazer esses rolês sozinha. Não, eu vi sua viagem pra São Paulo, eu falei, como é que a Buana conseguiu fazer tudo o que ela tá postando? Não consigo dizer. Amiga. Eu fiquei cansada de ver, juro por Deus. E outra coisa, eu não gosto de ter ócio. O que dá nervoso pra algumas pessoas. Eu fico, gente, tá muito tempo parado, eu fico... E agora? Vamos, você que a gente vai conseguia ir em 5, 6 lugares e com um bebê de 1 ano. Eu ainda falava assim, caraca. Mas eu acho que isso aí, eu me treinei. Que aí entra, pra pegar o gancho do negócio da maternidade, foi quando eu... Aí consegui ter Antônio, então eu já tava esperando o Antônio por um tempo, mas ao mesmo tempo, quando eu me descubro grávida mesmo, eu tento não criar muitas expectativas. Falo, vou... Até depois do que você passou, exatamente. Se vier, opa, véi. Se não vier, recalculo de novo. Nisso, eu compro um apartamento. Meu Deus, é muita coisa. Como é que você fez uma reforma grávida? Eu lembro de ver você gravidíssima, supervisionando obra. E num apartamento, num prédio sem elevador. Então, eu subia... eu moro no 4º andar, né? Então eu subo 4 lances de escada com uma barriga desse tamanho, num calor do cão. Lidando com todos os pedreiros, levava bolinho, Coca-Cola, sentava no chão, ficava na resenha e agilizando a obra. Ia trabalhar. Então, assim, quando a gente compra um apartamento, eu não tô grávida ainda. Aí volto da viagem da Europa e falo, Daniel, vamos dar um passo? Vamos tentar dar entrada no apartamento e tal. Pô, minha mãe topou ajudar a gente nessa entrada aí com algum dinheiro. E aí a gente sai do aluguel e vai financiar alguma coisa e fica pagando financiamento. Depois de
muito Recalcular rotas. E pensar se esse era o melhor caminho ou não. Não sei o que. Daniel tinha um pouco de aversão de compra de imóvel. Ele gostava da coisa do alugar e aplicar dinheiro. Eu já sou a pessoa do... Meu amor, eu não aplico. Entendeu? Eu não vou aplicar, o dinheiro vai acabar. Então vamos ter algum negócio que vai dar certo. E aí a gente compra o apartamento. Que foi um grandíssimo achado. Mas é um apartamento, um prédio velho, acabado, com elevador. Sem elevador. Mas eu falei, pra mim tá ótimo, sou jovem. Eu lembro de ligar pra uma amiga minha que morava num prédio sem elevador. Eu falei, amiga, como é que é o negócio de morar sem elevador? Ela falou assim, Buana, olha só, no dia que você não estiver conseguindo subir 3 lances de escada, recalcula a sua vida inteira, porque você tá muito mal de saúde. Então, tipo... Aí eu falei, é mesmo. Aí ela falou assim, cara, Europa, você acabou de vir de lá. Você tinha elevador? Aí eu falei, é mesmo, Paris, cara, a gente ficou num Airbnb, a gente subia de escada com mala. Eu falei, os velhinhos subindo e ninguém fica reclamando, ai, cadê meu elevador aqui? Então eu falei, eu vou aguentar essa onda aí, porque esse é o único... Topei. A única coisa ruim do apartamento. Aí, fecho com os meninos, com os arquitetos, uns queridos, meus amigos pra vida, depois, né, da obra. E aí, eles brincam comigo na reunião. Só falta você engravidar. Eles falam... Cara, como é que a gente vai fazer com a disposição dos quartos e tal? Eu falei, a gente deixa esse aqui para um escritório, sei lá, que era uma prioridade para Daniel. Porque a gente vai um dia ter filho, não sei quando, não sei se vai dar certo, mas é isso. Aí ele falou, cara, todo mundo que fecha com a gente engravida, hein? Eu falei, pô, Santa aqui tá bom. Dei uma brincada com eles e tal. Eles foram os primeiros a saber que eu tava grávida. Porque eu fiz o teste. E aí, na terceira vez, eu já contei pra Daniel de um jeito assim. Tirei a foto no banheiro, mandei no WhatsApp. Porque eu já cansei de negócio de surpresa. E aí a gente surta e eu falo, Daniel, eu vou ligar pros meninos, porque eles estão no meio do projeto de ver a logística. Que é isso. Que pode acontecer. Mas eu já conto pra eles falando, gente, mas olha só, já tive 2 perdas. Eles já sabiam, né? Eu falei, então assim, não cria muita expectativa não. Se der certo, deu. Se não der, não deu. Mas aí eu me vejo desesperada, porque eu falo, cara, eu tô com uma obra pra fazer, que é caro, inevitavelmente. Eu tô grávida, que é um custo. E, cara... É um custo. É um custo. Não é só a criança. Não. E tinha acabado de voltar de viagem. E uma coisa que pouca gente sabe, a gente voltou de viagem, Daniel fazia Daniel é engenheiro, meu marido. Ele fazia um freela, não é um freela, ele trabalhava, tipo, como pessoa jurídica pra uma empresa, fazia tipo um freela, e aí quando a gente volta, esse freela fala que não vai mais rolar. Então eu falo, meu Deus, a gente perdeu uma fonte de renda, a gente tá na loucura de uma obra. Eu orava todos os dias, e eu com hormônio, né? Então, assim, morando na casa do meu pai, porque... teve isso, vocês mudaram pra casa eu falei, cara... E aí, minha mãe sempre falou isso, ela falou, cara, grandes mudanças requerem sacrifícios muito grandes, e eu acho que, assim, a minha maternidade foi longe do que eu gostaria de viver, mas, assim... Necessário, mas vivi bem, assim, deu pra fazer o que eu ia pra obra todo dia, eu ficava com todas as minhas coisas encaixotadas, eu levei uma mala de roupa pra casa do meu pai, eu tinha que viver com uma mala de roupa durante 1 ano. Mas você ia viver com uma mala de roupa durante 1 ano, porque você tava grávida, você ia perder tudo, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas e... Só foi a realidade dando aquele tapa na cara, entendeu? Né? Que é isso, você perde o armário inteiro. Você só fica com uma mala. E é mala, horrível a gente insistir na roupa que não serve. Mas, então, isso foi um problema meu, porque eu não tinha noção de quão grande você vai ficar. Parece que você acha que as coisas vão dar, né? Se você essa calça aqui, acho que vai dar. Nunca. No meio do caminho não dava mais. Aí eu falava, meu Deus, tem que ir lá no locker. Desconfortável. Muito ruim. É muito ruim. O final da gestação era horrível. A barriga parece que estica. O Antônio mexia muito e eu muito agitada, né? E aí, toda vez que eu chegava na obra, os meninos falavam, pelo amor de Deus, não vai parir essa criança aqui, não vai parir essa criança. Eu falei, não vai, cara, o Antônio tá ótimo aqui, não vai dar tudo certo. E aí, eu lembro também uma vez que eu me peguei chorando no estacionamento do shopping, chorando muito, copiosamente, quando eu vi quanto que eu ia gastar na obra. E eu falava, eu não tenho. Eu vou surtar. Porque dinheiro, pra mim, sempre foi motivo de... Eu sou dessa coisa gastadeira. Mas eu tenho que ter um negócio ali, sabe? Senão, me dá uma ansiedade. Eu não sou do coisa do... Sei lá, do oba-oba tanto assim. Então, isso me pegou muito, mas deu certo. No final das contas, eu fui dividindo isso com as pessoas. Ao mesmo tempo, o Instagram também foi me trazendo retorno com parcerias e com publis de marcas que tinham tudo a ver com esse momento que eu tava vivendo.
E aí, Antônio nasce. Quando Antônio nasceu, eu tava 15, 20 dias morando já na casa nova. Que também foi Ou seja, olha como é que foi tudo perfeito. Foi, amiga. E é uma outra coisa. Quando eu me mudei, as pessoas olharam e falaram assim: como é que você conseguiu mobiliar uma casa inteira assim, tão rápido, em um mês? Eu falei, gente, mas é porque eu não mobiliei minha casa inteira em um mês. Desde que eu casei, tudo que eu comprei, eu já tava casada há 7 anos. Tudo que eu comprei são coisas que eu sempre amei. E que eu não ia me desfazer porque eu mudei de casa. Porque a gente tem uma coisa, hoje em dia, com as mudanças das coisas, que a gente muda de casa, a gente precisa mudar de tudo. A gente precisa mudar de sofá, o REC... Você levou muita coisa que já eu levei tudo. Exato. A minha casa... E a obra, os meninos fizeram em pensando cima... no que você tinha. E eu falei, isso aqui eu quero aproveitar. O resto, tipo, beleza, a gente vê o que faz, mas isso precisa. Então, assim, coisa nova que eu comprei foi uma cama, uma geladeira, um fogão, porque era cooktop, era embutido, tinha que ter diferente... Pronto. E as coisinhas do quarto de Antônio, que também foi ganhando. Tipo... Eu sempre tive, pra mim, eu e Bernardo, o primeiro apartamento que a gente foi era mobiliado. Quando a gente mudou pra casa, que não era mobiliada, que eu mudei por causa da empresa, que era uma casa muito grande, a gente ficou quase 6 meses sem mesa de jantar. A gente jantava no balcão. Mas por quê? Eu virei pra ele e falei, eu não vou comprar uma mesa qualquer, eu não vou comprar um sofá qualquer, porque quando a gente se mudou, o sofá da casa, apesar de mobiliado, a gente trocou e comprou um. Cara, não durou. Ele tava horrível quando a gente foi mudar. Eu falei, eu vou comprar o sofá bom. Eu vou comprar uma mesa boa. Tanto que, na hora que a gente tem que mudar forçado de uma casa pra outra, eu e o Bernardo, a gente só fez uma visita. Tá. Porque Deus é perfeito, né? Ai, amém. A gente achou a nossa loja, e aí, quando eu peguei o contrato da loja, eu achei meu apartamento. Foi eu e o Bernardo com fita métrica. Isso. Cabe o sofá, cabe a mesa, que aí eu também, né, surtei, meu sofá tem 3,50. Então, cabe o sofá, grande. cabe, minha mesa de 2 metros com 6 cadeiras, cabe, então a gente alugou. Fechou. Eu saí da visita e virei pro Bernardo e falei assim, então, eu acho que não tem armário na suíte. E eu tinha closet. Aí o Bernardo, não, a gente não ia ter passado sem olhar isso. Que isso, Júlia? A gente entrou no apartamento e não viu que tinha armário? Impossível! Aí o Bernardo, não tem armário na suíte. Voltei, fiz outra visita, já tinha feito proposta. Falei, eu compro armário. Não tinha armário. Falei, cabe minha mesa, cabe meu sofá, tá tudo bem. Tá tudo certo. Vamos sobreviver tá a tudo isso. certo. Mas é isso, num dia, se você se mudar de novo, você Eu já tem não- vou coisas ficar, que você é vai meu. carregar. E que duram, assim, 10 anos. Gente, eu não Aham. entendo a necessidade das pessoas de trocar certas coisas na velocidade da luz. Tipo assim, sofá. Daqui a 2 anos cansei disso. Tudo bem, Mas se é o que tiver... você falou da caneca. Gosto da caneca, quero a caneca, eu vou usar a caneca. E se ela É quebrar, eu isso. vou ficar triste, mas eu vou ter usado ela até. Isso. A última- Isso. Eu acho. Aí... Ai, meu Deus. Só pra concluir isso, porque o tempo já foi. Quando o Antônio nasce, eu me cerco de amigas que têm uma rotina muito parecida com a minha. E de gente que empreende. Então, assim, como é que é o rolê com essa criança? O que eu faço agora? Porque senão eu vou voltar pro mercado de trabalho e eu tô com muito medo, assim. Eu não sei o que vai acontecer. E aí eu lembro que algumas pessoas me ajudaram muito. Minha prima, 2 amigas minhas, Luísa e Aline, que eram muito próximas. Eu falei, deixa eu ver como é que elas criam. Aí eu peguei, tipo, 3 criações, botei na mesa e falei assim, tá bom, eu vou pegar isso aqui dessa, isso aqui dessa, isso aqui dessa, vou fazer meu Eu cambalacho. grávida, eu falava, eu escuto tudo que todo mundo me falar. Tudo. Isso. Quero ouvir todas as histórias. Eu quero saber o que deu certo, o que deu errado, porque eu vou guardar na caixinha, que eu sei que uma hora eu vou precisar. E eu lembro que a minha sogra nunca se meteu em nada, né? E minha sogra, eu grávida, a gente na mesa almoçando no domingo, ela falou assim, Júlia, eu só vou te dar um conselho. Aí a minha cunhada, mãe, cala a boca, mãe. Não dá conselho pra mulher, pra mãe grávida, não sei o que. Ela, não, eu vou dar um conselho. Nunca mude sua vida por causa de filho. É o melhor conselho. Nunca mude sua vida por causa de filho. Eu nunca mudei a minha por causa deles. E tá tudo aí, tá tudo maravilhoso, tá tudo ótimo. Não mude sua vida. Se você tiver que fazer uma coisa, faça com seus filhos. Eu também acho. Não mude sua vida. E aí eu lembro que, tipo assim, eu fiquei assim, tem razão. E aí eu vejo hoje umas mães, assim, que me perguntam, tipo, a Laura tava comendo castanha no parquinho outro dia, e as mães da creche, mas Júlia, ela já come castanha? Eu falei, cara, ela come castanha, a babá que deu e tal. A gente fica com medo Sim. do crescimento e a gente não faz. E, tipo assim, a gente tem que deixar eles E fazerem, é muito fácil testarem. você cair nessa falácia de, tipo, se perdendo com o seu filho. É muito fácil, gente. E priorizar eles totalmente e esquecer da gente. É muito. Mas eu acho que esse é o principal. Então, assim, com 5 dias de vida, essa semana uma menina me perguntou no Instagram, Buana, quando você começou a levar o Antônio em restaurante? Eu falei, com 5 dias de vida. Ele tinha 1 semana, eu fui num café do lado, perto da minha casa, andando. Porque eu precisava respirar, eu precisava
E pronto, desde Puerpério. então, eu nunca mais não saí de casa com ele. Ele é rueiro, hoje ele tem 1 ano e 2 meses. Ele vai pra rua, ele bate na porta, ele fala rua, ele pede pra sair, ele vai pra todos os restaurantes, todos os lugares que a gente vai, frequenta os meus rolês. E quando ele começar a entender mais e eu precisar levar ele pros rolês dele, já incluo, né? Mas assim, vou fazer essas ponderações. Você mas, vai fazer assim, concessões sempre? Vai, só que Isso. é não deixar de viver sua vida, é criar estratégias. Mas vai. a gente tinha muito mais pra falar, Muito! né? Dá pra fazer vários episódios. Dá pra fazer vários episódios, gente. Bono é um fenomenal. Chegou aqui o estúdio, ele meio que para, mas a gente tem que ir pro nosso até bate-bola. Eu tinha um monte de coisa que eu queria te perguntar. Eu tô vendo, ainda. gente, a lista é enorme. A lista é eu tô- enorme. A gente faz um episódio 2. A gente pode. Vamos. fazer assim. Manda Se sua eu comunidade, adoro- ó. Gosto disso aí. É. Se todo mundo deixar nos comentários daqui de baixo, sempre tive sonho de pedir isso, tá? Eu gosto de tudo. Ó, tem que dar um like no vídeo. Dá um tem like, que se seguir o inscrever no canal. Exato. E coloca que quer ouvir mais resenha, que tem um monte de que história a gente que tem a gente mais não coisas, contou. que eu quero saber por que Buana nunca realmente teve essa coragem. De eu falei, sair. cara, Cara, isso é uma coisa. Mas dá Pega pra gente... num lugar, né? Pega, mas a gente pode conversar muito sobre isso. Mas assim, eu tenho amigas minhas que elas me ligam, a primeira coisa que elas falam é: pediu demissão? Já saiu daí? Já. E aí? E eu falo, não, eu não consigo. Eu não. Não, Assim, mas eu acho impressionante você conseguir conciliar. É. Porque é isso, tem gente que te segue que nem sabe que você faz Não, outra é. coisa, você conseguir conciliar. Porque pra mim é muito difícil gravar story. Tipo assim, eu trabalho pra caramba, eu faço um tanto de coisa, às vezes eu falo, eu passo o dia sem postar nada, sendo que eu tava na cozinha. Eu não fico na Isso. cozinha, como te falei mais, É. assim, fico muito pouco, mas geralmente, se eu vou pra cozinha, eu filmo, porque é Isso. raro, sabe? Tipo É. assim, agora tudo que eu faço no meu dia, eu não mostro. Você não consegue. Não consigo, e você consegue. É. Eu uso genial. muito os meus deslocamentos pra fazer tudo. Eu sempre fui assim. E eu não sei, eu realmente sempre peguei muita coisa pra fazer e dou um jeito de dar conta. Também não sei como é que funciona, mas funciona. Tem dia que eu fico, cara, tô exausta. Eu ia falar mas... isso, tudo é trabalho, né? Tudo Você é trabalho. transforma tudo em trabalho. Tudo em trabalho. Então, aí agora, por exemplo, eu fiz o aniversário de Antônio, né? E contratei decoradora, não sei o que, não. Daí já vieram pessoas assim, cara, você não quer decorar? Eu falei, cara, faz do ano que vem de Antônio, eu vou decorar. Mas aí Daniel falou, cara, ferrou, você vai começar a pegar coisa Festa pra decorar, Porque exato. quando eu casei e eu virei cerimonialista de casamento sem querer. E eu fiz, assim, casamentos grandes, pra muita gente, com muito dinheiro. Sem cobrar? Não, cobrava, tá. eu tá. eu Já ia fiz um falar, como negócio, assim? fiz disso um negócio, Aham. mas assim, eu não tinha Mas case. é que você é muito multitarefa. Eu acho que você também não ia querer parar numa coisa Não, tão nunca fácil. parei. Então, assim, se alguém me colocar pra fazer isso aqui, eu vou dar um jeito de fazer isso aqui, vou cobrar por isso e vou abraçando o mundo, assim. Enquanto eu tiver gás... E minha mãe, assim, eu acho que eu tenho muito isso dela. Ela faz muita coisa ao mesmo tempo, é muito ligada no 220, eu vou tocando. E pra mim isso me reenergiza, assim, eu adoro. Eu adoro fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não tem esse Mas problema. a gente vai ter que ir pro nosso bate-bola. Tá bom. Ai, tristeza. Tristeza, Mas assim, dava galera, pra fazer... Vamos lá, gente. deixa Se quiser no boa na engajamento, volta, tá que a gente tranquilo. volta, é isso. Vamos lá, um livro. Foi difícil isso, porque eu gosto muito de livro bobo. Livro, Eu tipo, também. comédia romântica. Então eu poderia listar vários. Vários. Mas sériezinha de Bridgerton, eu amei, eu devorei, eu li muito rápido. E... eu vou ficar com esse. Eu vou ficar com esse, mas assim, tem um livro, é porque eu vou falar o livro e é o filme, que é A Resposta. Esse foi um livro que eu amei. Eu sempre gosto de ler livro que tem filme também. Eu sou o contrário. Se é o contrário, eu leio o livro todo e aí vou ver o filme. E Não, amo. eu acho que sempre o filme destrói o livro. E pronto. Então, e o livro é A Resposta, que é um livro perfeito que tem o filme. Tá. Então, o filme e o livro a gente já foi de uma vez Isso, só. eu diria A isso. série Bridgerton? Não, This Is Us. Aí a This Is Us. série eu vou pra Ai. This Is Us. Eu tenho This Is Us e tenho Outlander, que eu amo também. Ah, que é o o Slender me perdeu. Ela é muito forte, ela tem uns Aham. episódios... Mas, assim, This Is Us é a minha série preferida Novelinha, da vida. vamos sentar chorar um pouquinho. Isso. Um design. Análise, né? Cara, é difícil, mas eu diria 2, tá? Sérgio Rodrigues e 2 brasileiros. Ai, cara... Não, eu vou ficar com o Sérgio Rodrigues só. Eu amo as E uma coisas comida. dele. Eu sou fissurada em brigadeiro. Não sei se entra dentro do escopo de Lógico. comida, né? E se for comida tipo prato pra sentar e comer, eu amo uma boa moqueca. Mas ela precisa ser boa. Boa. Sommelier de E moqueca. aí eu não troco por nada. O que aprendeu como mãe que não sabia como filha? Olha, essa abnegação. Não sei se nem essa palavra. Abdicação. É se apagar. Aham. Tá, essa Abdicar. abdicar. Então.
essa coisa do se apagar totalmente. Porque eu sempre me coloquei muito em evidência das coisas que eu queria e tal. E aí, hoje, tem coisa que eu pego e falo assim, não, eu vou abrir mão disso aqui, meu, pra Antônio. Tranquilamente. Assim, não me pesa em nada. Coisas que eu acho que antigamente me pesaria. Eu não faria. Empreender é? Assumir risco, né? Assumir risco, e eu acho que confiar muito em você. Dar credibilidade porque as pessoas te confiam. Porque às vezes você não tem essa coisa de achar que realmente você é boa o suficiente quando o mundo tá te dizendo que, ó, você é maneira, você é boa, hein? Vai nisso aí. Eu acho que tem um pouco disso. A frase que eu mais escuto do meu filho. Mamãe. Mamãe. O dia da mamãe, com muito I no final. Demora a vir uma mãe, mas quando ele vem, não para. Com força, com força. A frase que eu mais escuto dos meus clientes. Quem te contrata. Tá. Ai, poxa, eu já ouvi tanta coisa. Mas geralmente é sempre assim. Nossa, o seu olhar é incrível, é único, muito obrigada. Isso aqui ficou lindo. E eu amo embelezar a vida das pessoas de alguma forma. Então, assim, sempre esse tipo de retorno me deixa muito feliz. E dos seguidores que me mandam, é sempre tipo assim, vai trabalhar só com isso. Faz, por favor, uma transição de carreira urgente. Vou contar os seguidores como sua equipe, então. Minha equipe. A frase é mais que o da sua equipe. É isso. Tipo, faz transição logo de carreira, muda, vai viver disso, vai ser designer, vai trabalhar com isso. Quem é a sua referência? Pô, são tantas, mas acho minha mãe. Não tem como fugir disso. O que é sucesso pra você? É o que eu tenho hoje. Assim, aí eu vou chorar. Mas, assim, eu acho que meu filho, meu marido, minha casa, Madalena, pra mim, assim, não tem nada que me deixe mais feliz do que aquilo, assim. Ter aquele núcleozinho. Às vezes, assim, o externo tá 1000 coisas acontecendo errado. Mas se alguém me pergunta hoje, você acha que você é bem-sucedido? Eu falo, sou. Sou muito bem-sucedida, assim. Eu tenho dinheiro pra comprar comida pro meu filho, pra sustentar, né, o básico da minha vida. E, cara, eu tenho um parceiro incrível do meu lado. Eu tenho um filho que eu sempre desejei ter. Eu tenho uma cachorra que me dá trabalho pra caramba, me deixa maluca. Toda semana eu acho que eu vou desistir de Madalena. Mas ela segue ali firme e forte. Então, assim, eu acho que a Buana de antigamente, eu sempre falava, quando eu tava na faculdade, pra Júlia de novo. Eu falava assim, eu quero que minha vida comece. Eu achava que quando eu saísse da faculdade, minha vida ia começar. E aí teve um dia desses, ela perguntou, e aí, Buana, sua vida começou? Eu falei, pô, minha vida tá maravilhosa. Minha vida tá maravilhosa. Assim, eu acho que tem coisa sempre pra melhorar. Minha vida é a viagem mais legal que eu já fiz. Tem sempre coisa pra melhorar, óbvio. Acho que vai passar por muitas coisas ainda na vida. Mas eu acho que eu tô vivendo o que eu sempre sonhei viver. Sentiu que um pratinho vai cair. Pra quem que você liga? Daniel primeiro. Minha mãe logo em seguida. E minha irmã, que é pra dar um norte. Tá todo mundo ali junto. São essas três. Que é inegociável na sua agenda? O que é inegociável? Ficar com a minha família. Tempo com a minha família. Assim, dependendo do que eu precisar fazer, a minha prioridade é sempre eles. E qual a lembrança que você quer que as pessoas tenham quando elas pensarem em você? Ai, gente, alto astral, sabe? Tipo, alegria, beleza nas coisas, sentido. É entender que tudo na vida tem que ter um sentido que faça sentido pra você. Desde um itemzinho de decoração, que é o que eu sempre falo todos os dias, até um pensamento que você tem, uma decisão que você tem, as conversas que você tem, elas têm que transbordar a sua essência. Então, se as pessoas lembrarem de mim como uma pessoa que transparece de fato a essência dela, eu sou essa pessoa falante desde sempre. Eu sou uma pessoa muito otimista, muito alto astral. E eu tento levar isso para todos os ambientes que eu vou, assim. Para quem convive comigo também. Errei, mas deu certo. Alguma coisa que tenha acontecido que você tentou, testou, não deu certo, mas... Madalena. Errei, mas eu tô achando que eu dei certo. Deu certo. Cara, Madalena. Eu chorava. Quem tava nessa época, sabe? Eu tava, então. Eu ficava assim, o que eu fui fazer da minha vida? Eu tive Essa cachorro furacão. Foi. O puerpério que eu não tive com o Antônio, eu tive com Madalena total, assim. Total. Foi a primogênita. Isso. E agora eu tô achando que vai dar certo. Tem dia que eu fico no desespero, mas no final vai dar certo. Se seus filhos ou futuras gerações ouvirem esse podcast, o que você gostaria que eles soubessem de por que você faz isso tudo? Porque a gente não nasceu pra fazer uma coisa só. Eu acho que eu vim de uma geração de pais que tinham aquela coisa de você precisa fazer
por trabalhar numa empresa, seguir carreira nessa empresa, ser admirado nessa empresa, e ser incrível, ser valorizado, se aposentar nela e pronto. E aí, sim, acabou sua vida. E hoje eu olho e falo assim, cara, eu acho que não, eu acho que a gente é tão multitarefa, todo mundo, que é tão triste a gente se limitar a viver a vida inteira fazendo uma mesma coisa. Então, assim, façam mais coisas, né? Se desafiem. Eu acho que esse é o Faça gostoso do seu da hobby vida. um trabalho, né? Faça do seu hobby um trabalho. Cara, é muito louco, porque o hobby deixa de ser hobby, passa a ser trabalho. Não. E eu acho, só um ponto, talvez eu leve com tanta leveza essa coisa do Instagram e de rede social, porque eu não dependo financeiramente só disso. Então, isso faz com que eu ainda tenha leveza nesse trabalho. E nas outras coisas que eu faço, né? Em paralelo a isso. Mas eu acho que tentar fazer mais coisas que você gosta, para que mais coisas te deem retorno financeiro também, porque não é obrigatoriamente impossível você ganhar dinheiro fazendo o que você gosta. Óbvio que, né, é trabalho, então em algum momento isso vai ser chato. Mas eu acho que a gente tem um pouco disso ainda, mas tem se perdido, né? Que vamos fazer mais coisa? Vamos se reinventar? A gente é possível. É possível, é capaz, e isso não é ruim. Porque antes era olhado como uma pessoa sem foco. Várias vezes já me peguei muita gente falando assim, e eu me perguntando e falando, nossa, eu acho que eu tenho foco em muitas coisas e eu não foco em nada. E aí eu parei e falei, mas por que eu tenho que focar no negócio só? Tipo, quem me disse que eu obrigatoriamente tenho que focar só nisso? Eu não posso focar em outras coisas se tá funcionando pra mim? Se tá rolando, Se não tem tá- nada largado no meio do caminho, tá tá tudo, funcionando, tá tô tudo girando bem. os pratinhos, e tá tudo certo. A partir do momento que eu achar que, pô, cara, 3 não Não tá consigo dando, dessa entregar. frente, paro essa, foco em outra. E vou me moldando. Mas eu acho que as próximas gerações, elas vão vir muito mais assim, com um sangue de fazer várias coisas, muito maior do que ficar Na no caixinha. coisa de fazer um negócio só. Bu, para encerrar, onde os nossos ouvintes podem te encontrar? E vamos lá. No Instagram. No Instagram. @BuanaBoechat. Eu cheguei a criar um canal no YouTube, mas coitado, mil coisas. Não Muito daria troço. não dava pra entrar nisso, mas tem uns vídeos da viagem da Europa que são muito legais de assistir. De vez em quando eu fico assistindo, então dá pra você ir lá assistir. TikTok, tem minha conta lá. Bem capenga, pra falar bem a verdade, mas ela existe. E é isso. Quem sabe um dia eu consiga, talvez, dar espaço para todas as outras coisas que eu tenho, projetos que eu tenho vontade de fazer, relacionados à comunicação, né? Ao que eu sou formada. Mas por enquanto é isso. Me encontra lá no Instagram, Buana bonitinho, no Boechat, TikTok. pra acompanhar seu dia a dia. É isso aí. Muito obrigada pela presença. Eu Vamos te ver se seu público aí agradeço, Ju. vai nos dar um gás pra gente fazer outro episódio É Buana, isso. porque tem muita coisa que a gente não falou. Tem. E para encerrar, esse episódio foi realizado com o apoio da Noise Graphics, da minha equipe, chefe Julia Andrade, da minha empresa. Você pode encontrar os episódios no YouTube ou no Spotify, todas as terças-feiras. E o nosso Instagram é @mamãeachef, com é mudo, ou o meu Instagram, que é o chefe Julia Andrade. Todas as terças temos episódios. Muito obrigada Eu pela que sua agradeço, presença. Eu Ju. amei.